Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, dia 9 de novembro, quinta-feira, dedicação da Basílica de Latrão. Veja bem, segundo uma tradição que remonta ao século XII, celebra-se nesse dia o aniversário da dedicação da Basílica de São João de Latrão, São Giovanni Laterano, lá em Roma, construída pelo imperador Constantino. Inicialmente foi uma festa exclusivamente da cidade de Roma, mais tarde estendeu-se à igreja de rito romano, com o fim de honrar a Basílica, que é chamada mãe e cabeça de todas as igrejas, do Urbe e do Orbe, como sinal de amor e unidade com a cátedra de Pedro, que, como escreveu Santo Inácio de Antioquia, preside a Assembleia Universal da Caridade. Hoje vamos refletir também sobre o zelo e o amor que a gente precisa ter para com a igreja, tá? Olha, se você é novo, nova aqui nesse canal, se inscreve agora, eu peço a você no canal, por gentileza, ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem conteúdos novos. Deixa agora seu joia, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar, tá? E também deixa nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. E compartilhe agora, por que não, o link desse vídeo com os grupos de WhatsApp, de Telegram, com as pessoas que precisam receber essa palavra. Seja um evangelizador comigo, tá bom? Olha, vamos lá então. O evangelho de hoje está em João, capítulo 2, versículo do 13 ao 22. Ouçamos com atenção. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que aí estavam sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário. Tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, os 4 evangelistas narraram esse fato, né, gente? Aqui de Jesus expulsando os vendilhões do templo. Mas veja bem, mas nenhum deles diz que Jesus tinha agido levado por cólera e irritação, né? Foi um gesto de autoridade, né? Um gesto firme, contra uma prática generalizada que acontecia ali, e também foi um gesto de coragem, porque não deixaria de provocar uma reação, né? Mas veja bem, o que Jesus queria ensinar, além do respeito pelo templo, né, que a gente precisa ter, o respeito pela igreja, é que a gente pode ser firme sem se deixar arrastar pela ira. Não está escrito no Evangelho que Jesus bateu em alguém, ou feriu em alguém, né? Que ele bateu e alguém foi para o hospital. Não, ele foi firme, porque às vezes a gente precisa sim sacoalhar a goiabeira, às vezes a gente precisa ser firme, sobretudo para defender a casa de Deus e a causa de Deus, né? Como eu disse há pouco tempo, nós precisamos sim, mas sem pecar pela ira, sabe? É uma santa ira, mas que não é a ira pecaminosa, que é aquele desejo de destruir o outro. Não, a ira que Jesus agiu era o desejo de purificar o templo, de dar a glória a Deus e de preservar a integridade do culto, né? E veja bem, a gente entende com isso aqui que nós também precisamos cuidar da igreja, cuidar do templo, sabe? É um gesto de caridade, é um dever de religião, por exemplo, a gente dar o dízimo, né? Nós darmos o dízimo, devolvermos o dízimo na nossa paróquia. Por quê? Porque como você acha que o templo é mantido? Tem funcionário, tem água, tem luz, sabe? Você que trabalha, você sabe quanto custam essas coisas. Tem os materiais litúrgicos, as toalhas, as hóstias, tudo isso custa. Então devolva o dízimo na sua paróquia, não pelo padre, por Deus, para cuidar do templo. Ajude as obras de Deus com uma canção nova para cuidar do templo, do culto, né? Tão bonito quando você vai em uma paróquia, que a missa é bem celebrada, que o altar está bonito, que tem flores, que a paróquia é pintada, bem cuidada, mas tudo isso custa. Só que tem gente que tem a cabeça tão pequena, né? Eu lembro, esses tempos atrás, nós estávamos organizando um evento
grandioso, que custavam dinheiro. Aí algumas pessoas comentam, uma pessoa só, na verdade, comentando, o que vocês vão fazer com esse dinheiro? Né? Quase que eu falei assim, olha, dá pra gente, né, 2 milhões para pagar o evento, que a gente não pede, né? Ou seja, as pessoas têm a ilusão que as coisas de Deus não custam, mas custa, tudo custa, gente. Fazer um evento que evangeliza milhares de pessoas, quantas vocações nascem num evento, né, religioso forte, que evangeliza famílias, mas tudo custa. Então a gente tem que manter o templo, manter a igreja, devolver o dízimo, é um dever de religião, sabe? E também cuidar nós da igreja, defender a igreja, defender os santos, né? E também Jesus estava falando do templo do corpo dele, né? E nós também precisamos cuidar do templo que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Fazendo exercícios físicos, tomando água, comendo melhor. Eu tenho comigo, gente, sem brincadeira, que você fazer exercícios físicos, você se disciplinar e comer melhor, é um gesto de conversão. É um gesto de conversão, porque não é fácil, mas é um passo de conversão. Então talvez hoje Deus está pedindo também, filho, filha, para você cuidar do templo que é você, do templo do seu corpo, do templo da sua vida, do templo da sua mente. Por exemplo, hoje é provado cientificamente o conceito de neuroplasticidade, né? Que quando você aprende uma nova habilidade, uma língua, tocar um instrumento, isso ajuda a preservar o Alzheimer e tantas outras doenças. Cuide de você, para de ser, sabe, improdutivo, independente da sua idade, você pode produzir, você pode talvez fazer uma caminhada, né? Cuide do tempo que é você, come um pouquinho melhor, para de comer tranqueira. Isso também é uma maneira de cuidar do templo que somos nós, né? É também um gesto de conversão, comer melhor, fazer exercício. É um sinal de disciplina espiritual também, ascese. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Eu amo a casa de Deus. Digita aqui, eu amo a casa de Deus. Escreve aqui nos comentários, nem que seja uma linha, 2 linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa pregação, o que Deus está pedindo para você hoje de concreto, como colocar isso em prática. Escreve aqui, é muito importante, reflete sobre isso, não saia como um ouvinte distraído, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Espera, reflete, escreve, vai te ajudar muito. Deus abençoe você.